Fala aí galera, beleza pura? Professor Patrick aqui na área mais uma vez. E hoje eu tô aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, beleza? Antes de mais nada, espero de coração que todos vocês estejam muito bem. Então vamos lá galera, o nosso tema central de hoje, fontes de energia. Para começar a entender as fontes energéticas é bacana a gente já perceber aqui a diferença entre as fontes não renováveis das fontes renováveis, beleza? E você vai perceber que a diferença entre uma coisa e a outra está basicamente na escala de tempo. Como assim na escala de tempo? Existe um tempo para que determinada fonte seja reposta, seja reproduzida na natureza. O petróleo, por exemplo, demorou milhões de anos para se formar. Então, eu estou falando de quê? De um tempo geológico, milhões de anos. Se demora milhões de anos, eu estou falando de uma produção não renovável, beleza? De uma fonte não renovável. A sociedade como nós conhecemos não vai presenciar, né, a produção do petróleo. Então, eu estou falando de um produto que demora milhões de anos. Logo, ele é não renovável, tá? É um produto que a gente fala, então, que é finito. Ele vai acabar em algum momento. E o renovável, a escala de tempo menor, tempo biológico, tempo de uma vida. Ou seja, durante uma vida a gente consegue observar a renovação desses tipos de fontes. Então aqui, ó, tempo biológico, eu estou falando de um tempo menor, a gente consegue observar a renovação, por exemplo, da energia solar, eólica, da hidrelétrica, da biomassa. Então, se você consegue observar a renovação dos produtos da natureza, então são considerados renováveis. Se a gente não consegue, porque o tempo de produção, né, na verdade, de reposição na natureza, ele vai ser maior, então eu estou falando de um produto, né, de uma fonte energética não renovável. Tranquilo? Então, entendidos não renováveis e entendido também o que é o produto renovável, a gente vai para as características específicas de cada um. Olha lá, galera. Primeiro, falando dos não renováveis, impulsionam as revoluções industriais. Galera, carvão mineral impulsionou a primeira revolução industrial na Inglaterra. O petróleo impulsionou a segunda revolução industrial. Então, eu estou falando aqui de produtos que impulsionaram, de fato, revoluções industriais. Especificamente sobre cada um, petróleo é um produto que hoje é o que mais se destaca no cenário mundial. Tranquilo? Não hoje, já há algum tempo se destaca e ainda se mantém dessa forma. Eu estou falando de um produto que tem uma capacidade enorme de produção energética. Eu estou falando de um produto que é de fácil transporte. Eu estou falando também de um produto que é matéria-prima de outros produtos, né? Eu estou produzindo com petróleo desde combustíveis a essa tinta aqui que eu utilizei para preparar esse quadro. Então, é de fato um produto muito importante. Carvão mineral, como eu já falei, é o principal aí da primeira revolução industrial. Possui um grande problema porque dentre os combustíveis fósseis é o que tem a maior capacidade poluente, beleza? E também o gás natural aí, que geralmente está associado, né, é encontrado aí próximo a áreas onde você tem também o petróleo. Tranquilo? Então, esses três primeiros aqui, combustíveis fósseis, beleza? Como é que eles vão ser produzidos, né? Eu tenho soterramento de matéria orgânica. Essa matéria orgânica soterrada, né, compactada durante um longo período, o tempo geológico, né, milhões de anos, você tem ali a formação de um determinado produto. Pode ser o petróleo, pode ser o carvão mineral, tranquilo? Então, combustíveis fósseis. Qual é o grande problema desses combustíveis? O alto poder poluente que eles têm, tá? Diretamente aí, estão diretamente ligados, né, ao aumento do efeito estufa, né, e consequentemente o aquecimento global. Eu estou falando de uma grande quantidade de dióxido de carbono, né, que é lançado na atmosfera com a queima desses produtos aqui, né, para produção de energia. Beleza? Inclusive, galera, falam muito sobre o desperdício que é hoje em dia você utilizar o petróleo para a produção energética. Se você pensar que nós temos diversas fontes energéticas, né, entre não renováveis e renováveis, né, você utilizar o petróleo, que é matéria-prima de diversos produtos,
né, para queimar e produzir energia diretamente, de fato acaba sendo um desperdício muito grande. Tranquilo? Então eu posso afirmar que esses três aqui são grandes poluentes, né, grandes responsáveis aí por impactos ambientais na natureza. Beleza? Outro produto não renovável, olha lá, o urânio. O urânio ele vai se destacar desses três porque ele não é um combustível fóssil. O urânio é um minério, tranquilo? É um minério utilizado aí na produção de energia nuclear, grande capacidade energética também, beleza? O risco maior com relação a esse tipo de produção são os grandes acidentes, né, que podem ocorrer aí nas usinas nucleares. Tranquilo isso? Dando prosseguimento, a gente chega aqui então nas especificidades das energias renováveis. Ah lá, galera, como eu já falei, eu tenho uma escala de tempo menor para essa reposição, por isso são considerados renováveis. Começar aqui a falar do solar. Aqui, radiação solar em contato com placas solares. Placas solares, né, que vão reter esse calor, que vão fazer com que esse calor, né, vindo dos raios solares seja transformado em energia elétrica, né? E vou falar basicamente, tanto no solar, eólica, hidrelétrica e biomassa, vantagens e desvantagens. No caso da solar, vantagem, olha lá, é uma energia limpa, beleza? Você não tem poluentes sendo lançados na atmosfera. E a flexibilidade, é muito simples de você conseguir instalar essas placas solares, né? Existem projetos interessantíssimos, inclusive para a Amazônia, para poder levar energia elétrica a áreas onde você tem mais dificuldade por causa da energia solar. E se você pensar na Amazônia, eu estou falando de uma área onde passa a linha do Equador, né? A área da linha do Equador, ao longo da linha do Equador, eu estou falando das áreas que mais recebem incidência de raios solares. Então, a energia solar é realmente interessante, né, para ser estudada a possibilidade, né, de implementação nessas áreas. Tranquilo? Então, vantagem, energia limpa e a flexibilidade. As desvantagens da energia solar. Olha lá, galera, o alto custo, é caro para você implementar esse tipo de energia e depende do clima, beleza? Então, determinadas áreas você vai ter uma dificuldade maior para captar esse tipo de energia. Agora, por exemplo, no Brasil, a gente está numa posição de vantagem, né? Eu estou falando do norte, né, que pega a linha do Equador, e até um pouco mais abaixo, na linha do trópico de Capricórnio. Então, a gente tem sim uma possibilidade interessante aí, né, de obter esse tipo de energia. Tranquilo? Então, as desvantagens basicamente são essas. O alto custo de implementação e a dependência aí em relação ao clima. Tranquilo? Eólica, galera, olha lá. Aerogeradores se movimentam com a força do vento. Pessoal, a força do vento vai mover, né, aqueles moinhos, os aerogeradores, e você vai ter com isso a produção energética. Tranquilo? Olha lá, vantagens. Energia limpa, beleza, você não tem poluentes sendo lançados. Outra vantagem, aproveitamento do espaço. Eu posso muitas vezes associar uma produção energética, né, eólica com uma produção rural, plantação numa área onde eu tenho um moinho, né, moinhos na verdade, obtendo ali a força, né, do vento para a produção energética. Eu posso ter também no mesmo espaço uma produção rural, né? Na verdade, eu posso ter uma plantação, não nada impede. Então, o aproveitamento do espaço é interessante nessas áreas. Desvantagem, demanda muito espaço. A ocupação, né, para você conseguir ter uma produção energética a partir da energia eólica considerável, é necessário um espaço muito grande. Então, esse é um fator aí negativo, né, considerado como uma desvantagem desse tipo de produção. Tranquilo? Hidrelétrica, a força da água de um rio, né, vai permitir aí a produção de energia. Galera, o Brasil, tá? Dando exemplo do Brasil, a gente tem uma produção energética a partir de hidrelétrica muito interessante por causa dos nossos rios. O nosso regime, a nossa rede
fluvial, ela favorece muito isso. Muitos rios de planalto, né, fazendo com que a gente tenha aí quedas d'água interessantes, né, para a produção energética. E mesmo em rios de planície, né, áreas de planície, você também tem, devido ao grande volume d'água, também produções interessantes, né, no caso da usina de Belo Monte. Então, a gente tem, no caso, uma vantagem com relação a esse tipo de produção aqui no Brasil. Olha lá, vantagem, energia limpa, beleza, e grande potência energética. Beleza? Então, assim, a produção a partir da força d'água, né, da força d'água do rio, ela tem aí uma capacidade muito grande de produção energética. As desvantagens, impactos ambientais e sociais. Pessoal, pensa comigo. Foi instalada uma usina hidrelétrica no meio de um rio. Essa usina hidrelétrica, quando ela é instalada ali, você já tem naturalmente na parte amontante, ou seja, da onde vem a força do rio, uma área de alagamento. Esse alagamento vai prejudicar não só as espécies ali, tanto vegetais como animais, promovendo então o que a gente chama de impacto ambiental. Você também tem impacto social, porque vamos supor que ali tem uma população que a gente chama de população ribeirinha, né? Como era o caso de Belo Monte. Essa população ribeirinha, ela não vai poder ficar mais ali, ela vai ter que ser deslocada, ela vai ter que ser retirada dali. Então você provoca também um impacto social, tranquilo? Um exemplo clássico desse impacto social é a construção de Belo Monte, que apesar de tudo, ela está em pleno funcionamento, beleza? Então, desvantagens e impactos ambientais e sociais. E para finalizar, a biomassa, galera. A biomassa, um exemplo que eu vou falar aqui em relação à biomassa é o etanol, tranquilo? O etanol é o álcool, né, que vai ser produzido a partir da cana-de-açúcar. Isso é um exemplo no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, eles produzem o álcool a partir do milho. A gente produz aqui a partir da cana-de-açúcar, tá? Considerado aí uma biomassa, beleza? É um combustível que vai vir aí, que tem origem vegetal, no caso da cana-de-açúcar. Vantagem, produtividade para o espaço rural. Você agora tem no espaço rural não só produtos, né, para o nosso alimento, né, no caso das plantações de batata, de café, de tomate e tudo mais. Então nós temos aqui também uma produção no espaço rural relacionada aí à energia, tranquilo? Então essa é uma vantagem, você aumenta a produtividade no espaço rural. Desvantagem, olha lá galera, impacto na diversidade agrícola. Pessoal, muitas vezes, por ser mais vantajoso você produzir cana para a produção de energia, muitos agricultores deixam de produzir outros produtos que também são importantes, né? Para o nosso dia a dia, os alimentos, por exemplo. Então, por ser mais vantajoso a produção de cana, por causa da energia, muitos optam por essa produção, fazendo com que eu tenha uma menor quantidade da produção dos outros produtos e influenciando aí diretamente nos preços e tudo mais. Tranquilo? Então, essa é uma desvantagem relacionada aí à biomassa. Tranquilo, galera? Então, a gente vai fechar por aqui o nosso tema, né, relacionado a fontes energéticas. Beleza? Grande abraço a todos.